Tem alguns santos que Nosso Senhor permite, por algum motivo, que eles continuem a sofrer mesmo depois de terem chegado no céu. Sofrer porque alguns santos são mal compreendidos e entendidos por este mundo. Porque esse mundo, na verdade, não está preparado para entender os santos. Porque a vida dos santos, como eu disse, não são fatos biográficos, grandes coisas que eles fizeram, mas a vida dos santos, de todos eles, é unicamente a história de amor deles com Deus. Mas tem alguns santos que o mundo insiste em contar a história deles ou falar deles de uma forma que não tem nada a ver com eles. São Francisco de Assis é um deles, né? São Francisco de Assis é muito falado hoje em dia por conta da ecologia, sendo que é um santo que recebeu os estigmas, o primeiro. É um santo seráfico, que é chamado de seráfico por ocupar um alto lugar no céu, tamanha santidade. Tem também São Cosme e Damião, tem também outros santos que também são mal falados pelo mundo, vamos dizer. E um desses santos, dessas santas, é Santa Joana d'Arc. E eu nunca me aproximei dessa santa, na verdade, sabia pouquíssimo da vida dela, nunca me interessei, porque o que é muito falado dela é que ela é símbolo do feminismo e que ela é símbolo, né, da força das mulheres e que ela foi morta pela Inquisição e tudo mais. E eu falei, bom, história complicada, né? Nunca dei muita atenção, por ignorância. E aí, esse ano, a turma que eu era professora foi a turma que saiu Santa Joana d'Arc. Eu falei, nossa, eu ainda não tinha chegado nas aulas sobre Santa Joana d'Arc. Falei, nossa, agora eu vou ter que aprender sobre essa santa. E, coincidentemente, recentemente, esse ano, e há poucos anos atrás, foi lançado aqui no Brasil 2 biografias de Santa Joana d'Arc muito boas e inéditas. Porque a história de Santa Joana d'Arc foi mal contada até o século XX. E ela é uma santa, assim, muito impressionante. Porque é uma santa que teve uma missão pessoal de santidade, e é uma santa que teve uma missão na igreja, e que representa muito para o que nós vivemos hoje como católicos, nessa crise grande que nós vivemos na nossa igreja. E é também uma santa que teve uma missão política. É uma santa que o céu escolheu para mudar os caminhos da ordem política da época. E o céu podia ter escolhido qualquer pessoa, podia ter escolhido o próprio rei, que era o Carlos VII, podia ter escolhido um nobre, podia ter escolhido pelo menos um homem, mas o céu quis escolher uma camponesa, nascida num vilarejo chamado Domremy, na França, no início do século XV, ali no meio da Guerra dos 100 Anos, Deus quis escolher essa menina para que ela fosse a responsável por terminar essa guerra e definir os rumos da França, que foi o país que o céu escolheu como representante dele, da monarquia celeste. Deus escolheu o rei da França. Por quê? Porque ele quis. Assim é o nosso Deus, ele é rei. E ele escolheu a França. E ele escolheu essa menina. E Santa Joana d'Arc, então, era uma camponesa e que nasceu numa família muito católica, muito devota, de pais e mães bons cristãos. E ela nasceu no dia da Epifania do Senhor, 6 de janeiro. E aí eles contam que, quando ela nasceu à meia-noite e os galos todos começaram a cantar do vilarejo. E não era hora dos galos cantarem. E todo mundo saiu esbaforido, achando que podia ser um ladrão, que podia ser uma invasão, porque eles estavam no meio da guerra. E era muito comum, né, no norte da França, os ingleses invadiam e roubavam tudo e queimavam, né, os camponeses perdiam tudo que tinham, então eles viviam com medo. Todo o povo francês vivia sempre com medo. E a Inglaterra estava em vantagem, estava vencendo. Mas não era uma invasão, era só Santa Joana d'Arc nascendo. E ela era pastora e menina simples, analfabeta, que nunca aprendeu nem a ler, nem a escrever, né? O que nos mostra que Deus tem os seus caminhos, tem os seus projetos. O que nos faz santo não é o que nós fazemos, mas senão o que Ele nos pede, o que nós fazemos respondendo ao pedido dEle.
Então, ela era analfabeta, nunca aprendeu a ler e escrever, nunca escreveu o próprio nome, por mais que diga aí que ela assinou a abjuração, ela nunca escreveu. E assim viveu até os seus 13 anos, quando ela teve a aparição de São Miguel Arcanjo, que é o padroeiro da nossa outra turma do primeiro ano. Coincidentemente, uma das turmas é São Miguel e a outra é Santa Joana d'Arc, por isso eles vão apresentar juntos. E São Miguel Arcanjo anunciou para ela qual era a missão dela. Falou: Joana, você foi escolhida para libertar a França. Você vai libertar a França da mão dos ingleses e você vai coroar o rei. Porque assim Deus o quer. Que o rei da França não seja o rei da Inglaterra, mas sim o rei legítimo da França. Que no momento não era coroado e ainda tinha dúvida se ele era de fato o rei, se ele era legítimo. Porque a história é muito complicada, né? E vale a pena vocês procurarem depois. Mas, enfim, e aí essa santa, essa camponesa, muito humilde e muito devota, ela foi treinada durante alguns anos em completo silêncio, sem contar para ninguém, por São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida de Antioquia. 2 santas mártires do século III, que foram as santas escolhidas para serem as amigas dela e ensinarem a ela o que ela precisava. E aí, depois, com a idade de 18 anos, chega a hora, Deus fala para ela, chegou a hora, você tem que ir lá e se apresentar e falar que é você que vai libertar a França. E então ela chega num salão com muitas pessoas, o rei, já sabendo que ela ia chegar, se disfarça, naquela época não tinha como saber o rosto do rei, e ela vai diretamente ao rei, e ele ainda, né, fala que não era ele, que ela estava confundindo, ele estava vestido como camponês, e ela fala, o senhor é o Delfim, e eu preciso coroá-lo. Ela fala para ele, reconhece-o como rei, ele percebe aquilo, conversa com ela e vê que ela sabia da dúvida dele se ele era o rei legítimo, sendo que ele não tinha falado isso para ninguém. E aí ele pede para que os padres da época, para que a hierarquia da igreja na época daquela cidade averiguasse se Santa Joana d'Arc realmente era enviada por Deus ou não, ou se aquilo era alucinação, ou se era uma coisa do demônio. E esse foi o julgamento verdadeiro de Santa Joana d'Arc, porque ela foi submetida a muitas provas, muitas entrevistas, e de fato todos os padres que tiveram contato com ela falaram, não, ela vem de Deus. Pode acreditar no que ela está falando, pode dar o exército na mão dela, ela vem de Deus. Santa Joana d'Arc liberta a cidade de Orleans, e depois disso, ela coroa o rei, que foi o ponto mais alto da vida dela aqui nessa terra. E depois disso, mesmo com tudo isso e com todas as batalhas que ela participava, vencendo, e com o ódio dos ingleses muito grande, ela é traída, ela é vendida aos ingleses e começa o julgamento falso dela, de uma inquisição que, na verdade, nunca foi legítima. E durante muitos meses, eles ficam fazendo vários e vários questionamentos. Ela vai para o tribunal e ela é interrogada, sem nenhum direito de ajuda, de defesa. Uma menina, como eu disse, de 18 anos, perante milhares de pessoas, de homens e sacerdotes e pessoas muito estudadas, e nenhum deles consegue pegá-la em nenhuma resposta. Ela foi perfeita em todas as respostas dela. A gente tem todo o julgamento dela escrito, mas a sentença já estava definida. Independente do que acontecesse, eles iriam matá-la, queimá-la. Isso já estava certo. Eles só precisavam de um pretexto. Então, depois de alguns meses, de tanto sofrimento, de muito sofrimento, Santa Joana d'Arc é finalmente amarrada e queimada. Dito porque usava roupas de homem, mas não era esse o verdadeiro motivo. Aliás, ela usava roupas de homem porque Jesus pediu isso a ela. Porque ela ficou, vivendo meses e meses no meio do exército de cavalheiros, então ela fez isso pela guarda da pureza. Todos que conviviam com ela, todos os homens tinham um grande respeito por ela, todos reconheciam ela como santa, porque ela era muito pura, muito piedosa, muito sábia. As táticas de guerra dela, dizem que o Napoleão, depois, chegou a estudar e imitar algumas coisas. E quando ela foi queimada, viva, gritando o nome de Jesus, que foi suas últimas palavras, o coração dela ficou intacto. E o bispo que a tinha queimado, Pierre Cauchon, que era um bispo francês, mas inimigo da fé, traidor, infelizmente, pegou esse coração e jogou no rio Sena. Mas Nosso Senhor quis mostrar até o fim a grandeza dessa santa. E ela também ficou escondida durante séculos e foi canonizada apenas no século passado. E é uma santa que nos diz muito hoje, pelo que nós vivemos, tanto
na nossa igreja quanto no nosso mundo político, de como ela viveu essa missão dela. Então, foi a santa escolhida pelo 2º ano. São Miguel Arcanjo, que foi o seu professor, né, que dispensa comentários, grande arcanjo do céu, que nós iremos comemorar em breve, é o protetor da turma do 1º ano. E eles irão apresentar juntos agora o cordel em honra a Santa Joana d'Arc. E depois disso, o hino a Santa Joana d'Arc com todos os nossos alunos. Cordel de Santa Joana d'Arc. O que vou te contar agora é uma história verdadeira. São os fatos, são os feitos de Santa Joana Guerreira, que tanto bem fez ela à França, que tornou-se padroeira. 90 anos a França viu a Inglaterra avançar pelos domínios franceses para o seu trono usurpar. Era a guerra de 100 anos e teimava em não findar. Para ser mais complicado, o próprio povo francês quebrou-se em 2 facções, o Armagnac e o Borgonhês. Com o Armagnac, Joana, o antigo trono refez. Mas tal Joana quem era? Vamos contar desde o início a vida dessa donzela que sofreu grande suplico, a quem Jesus deu coragem para fazer sacrifício. Na aldeia de Domremy, na França medieval, nasceu aquela que iria levantar-se contra o mal e na Guerra dos 100 anos marcar um ponto final. Badalavam dom-dom-dim, na cidade fortes sinos, 1412 ditavam novos destinos, alçados pelas crianças, donas de ouvidos divinos. De pai e mãe camponeses, respeitáveis bons cristãos, veio a pequena Joana, caçula de 4 irmãos, chamado Jacó, Pedrinho, Catarina e também João. Sua igrejinha ficava a 2.000 metros do lar. Todos os dias andando, Joana ia rezar. Aos pés de Cristo e da Virgem, com Deus se punha a falar. Foi no jardim de seu pai que um belo dia escutou, aos 13 anos de idade, a voz de nosso Senhor. Tem o domínio de si, seu bom Jesus venceu. Uns poucos anos mais tarde, longe do sol e do frio, em sua simples capela, a voz dos santos ouviu. Levou um susto tão grande que mesmo o ar lhe fugiu. Veio Santa Margarida, siga na igreja Joana. Veio Santa Catarina, cessa a invasão, vá congana. São Miguel veio por fim, torna a França soberana. De carroça com parente, sem seu pai desconfiar, foi ao local de Robert, de Baudricourt suplicar. Tem o Juveiro Delfim, para ao seu lado lutar. Este amanhaque aliado desconfiou ser piada, suponho que seja louca, mas ela disse acertada. Hoje é o combate em Rouvray e a França está derrotada. Foram chamar o bom padre, experiente e exorcista, para indicar a vidente dessa derrota imprevista. Está na graça de Deus? Foi a pergunta intimista. Se não estou, peço a Deus, que junto dela me assente. Se já estou, Deus permita, que me conserve e sustente. E ante a resposta perfeita, ficaram todos silentes. Mas ir ao encontro de Delfim, o chefe não permitiu. Com moradores locais, Joana então se reuniu. Diziam, Nosso Senhor dessa missão a incumbiu. Na região da Lorena, sabiam da profecia de uma donzela valente que sua nação salvaria. O povo compreendeu, era chegado este dia. Por fim, na queda de braço, cedeu o governador. Joana foi escoltada por 6 homens de valor e, tendo o trajeto arriscado, cercado pelo invasor. Com elmo, espada e armadura, foi protegida a donzela. Adeus aos longos cabelos, ganhou um corte tigela. E disfarçada de homem, ninguém notou que era bela. Com legião de metros, seus escondeiros honrados, Joana disse à audiência, ao Delfim deserdado, vim conduzir vossas tropas, rumo ao triunfo estimado. Um voto a Deus ela dera, de castidade e serviço. Tinha o apoio do povo, e o seu Delfim, ao ver isso, deu-lhe a estandarte alabarda, palavras de compromisso. Seus soldados triunfam sobre o cerco de Orleans e depois outras cidades levou as tropas guardiães. Dando a coroa ao rei Carlos, concretizou seu afã. Joana impunha respeito nas tendas e acampamentos.
levava as tropas à missa em busca dos sacramentos. A todos influenciava com o seu comportamento. E assim tornou-se visada, pois era muito influente. Os burgueses ingleses, seus principais oponentes, numa rede de armadilhas, vingaram da inocente. Ferida por borgonheses, feita refém. Em seguida, vendida e entregue aos ingleses, era o desfecho da vida. No tribunal do inimigo, ninguém escapa da intriga. Cheio de infame e calúnia, um julgamento enfadonho a condenou a morrer por usar roupas de homem. Mas tudo fez por Jesus, não ouse dizer seu nome. Mártir da pátria da fé, a fogueira condenada. Ouviu os ingleses blasfema, bruxa e dissimulada, mas dos seus lábios saiu só Jesus Cristo e mais nada. Anos depois da emboscada, do julgamento cruel, foi revelada inocente, beata, santa no céu. Pode ser que hoje ainda lute